São dois textos que, por coincidência ou não da seleção, eles são textos que eles inventam uma expressão de certa forma, né? A envelhecência literalmente é inventada, e essa crônica do popular, ninguém depois dela jamais conseguiu ler a palavra popular do mesmo jeito, sem rir, sem lembrar da crônica. Elas inauguraram uma expressão, uma linguagem, enfim. Eu queria saber de vocês, assim, se essa situação, assim, quando a crônica, por algum acaso, né, acaba tendo uma perenidade maior do que é pretendida inicialmente, se esse é o grande gol do cronista, ou que outro grande prazer vocês sentem com a publicação, com o retorno, principalmente o retorno dos leitores, assim, qual é o grande golaço do cronista? Se eu for, você não vai depois, vai. Vai, se livra. Esse negócio de escrever crônica é muito interessante. Eu perguntei hoje pelo jornal para ele que hora que era o orgasmo. Se é a hora que ele tinha ideia de escrever, se é a hora. Depois você explica o teu orgasmo. E ele falou que nunca teve orgasmo. Na crônica, evidentemente. Mas eu pelo menos, eu nunca tenho muita ideia da repercussão que pode ter uma crônica, não é? Mas eu tenho um certo orgasmozinho quando eu tenho a ideia. É o momento mais sublime para a crônica, ou para um livro, ou para um filme, ou para qualquer coisa, né? A ideia, porque a ideia é uma coisa louca, absurda, que ela tem 3 segundos, né? Ela vem aquela ideia. Eu estava com o Ziraldo agora, há uma semana atrás, em Brasília, a gente estava andando junto, conversando, e falou: caiu a ficha, é uma ideia. E só procurando um papel que escreveu, né? Com uma alegria muito grande, somente ter uma ideia aos 80 anos, né? É mais valiosa. Eu gravo as minhas ideias, né? Agora, felizmente, os telefones têm gravador, então facilitou, porque antes eu anotava em papel de bar, geralmente bêbado, e no dia seguinte era um transtorno, porque eu me lembro que um dia eu acordei, tinha um papel amassado escrito assim: carrossel. Puta ideia. E até hoje eu não lembro. E perder uma ideia, como você falou, de ter profissional, é perder dinheiro. Até hoje, quando eu paro no carrossel, não tem. Mas se não é diretamente a sua pergunta, por exemplo, essa da envelhecência, eu não sabia disso, que ia ter essa repercussão, né, que eu estaria aqui lendo ela depois de quase 20 anos. Não sei, eu tenho uma crônica também sobre tese, que eu tinha uma namorada que fazia uma tese, eu tive que escrever uma crônica sobre a tese, né? Quem faz tese aqui sabe, né? E essa crônica, geralmente ela é colada em toda a faculdade, ela está pregada de padrinho, não sei o que, é uma coisa que eu fiz assim. Não tem, a gente não sabe. Realmente, eu não sei se o Luiz Fernando tem ideia das que vão ficar assim, vão chamar de clássicas, né? Não sei. Tem umas que a gente, quando a gente manda, a gente sempre acha que é boa, né? E depois quando lê, fala: meu Deus, que tá horrível, né? Tem isso. E tem umas que estão melhores, mas eu não sei. Eu tenho, modestamente, poucas, mas eu tenho umas crônicas assim que ficaram, que copiam. Aliás, eu queria dizer para você o seguinte: uma das melhores crônicas minhas, que é a mais copiada na internet, está em seu nome, viu? Chama A Crônica dos Loucos. É muito boa, viu? Você pode... mais assinado. Pode assumir que é boa. Mas é muito boa. Passo a palavra para você agora. Não sei se você tem noção disso. Bom, a gente, obviamente, sempre gosta quando uma crônica tem repercussão, né? As pessoas gostam e comentam. Mas é difícil a gente prever que uma crônica vá ter uma repercussão maior do que outra. Geralmente não coincide o gosto
não chega a ser um problema, mas é uma coisa que... Não, chega sim, chega. Chega, depois eu conto uma história. Porque tem várias crônicas que eu na internet para minha assinatura, né? Assim, tem da Mata Mineiro, do Jamor e tal. E não há o que fazer, tem que se resignar. Tem algumas crônicas que dá para ser bom. Que seja boa, né? Eu recebi vários elogios por crônicas. Agradeci. E teve uma crônica chamada Quase, que andou circulando por aí com a minha assinatura, que era uma crônica até bastante boa. Eu recebi vários cumprimentos. Até uma senhora veio falar comigo uma vez. Disse: olha, nunca gostei muito do que você escreveu. Essa crônica é sensacional. E esse texto Quase teve uma carreira até internacional. Primeiro ele foi utilizado num grupo de Minas Gerais que tinha me convidado para ser paraninfo da turma. Eu não pude ir, mas eles quiseram fazer uma homenagem assim mesmo e publicaram uma crônica minha. E era Quase. Outra vez, no Salão do Livro de Paris, uma senhora brasileira veio falar comigo e disse: olha, publiquei aí um livro com autores brasileiros, tradução francesa, Clarice Lispector, Carlos Monte Andrade, e imprimo um texto seu. Adivinha qual era o texto? Hesque, daí francês ficou mais bacana. Eu fui a primeira feira de uma cidadezinha muito pequenininha, perto de Tuiutaba, São Joaquim da Barra, e a prefeita me ligou pessoalmente convidando, porque eu morei lá quando tinha 3 anos com meu pai, evidentemente, e era a primeira feira, e eu entrei, fizeram um todo na praça, eu entrei de braço dado com a prefeita, e ao lado dela o marido, que era ex-prefeito, sendo aplaudidos, e eu olhei para o palco, para onde caminhava, tinha uma frase imensa, assim, da Adriana Falcão, e assinado embaixo, assim, Mário Prata. E eu, o que eu faço agora? Né? E era uma frase bem caprichada, foi mandada fazer em Ribeirão Preto, com as letras certinhas, aquele negócio todo, né? Falo ou não falo, né? Foi até a prefeita que escolheu. Se vocês entrarem no Google, tem pensamentos de Mário Prata, nenhum daqueles pensamentos é meu. A maioria é da Adriana Falcão, que é ótima. Os pensamentos da Adriana Falcão são maravilhosos. Isso porque eu escrevi uma crônica falando desses pensamentos da Adriana, e um dia alguém falou: a produção aqui é uma bosta, tiraram do Mário Prata só os pensamentos dele. Mas o mais grave é que eu escrevi uma crônica chamada As Mulheres de 40, e uma senhora de 60 pegou minha crônica e pôs assim: Mulheres de 40, 50, 60 ou mais. A mesma crônica. E nós também, plena envelhecência, sabendo que muda, né? De 40 para 50, para 60, para 70, muda. E como é que vai fazer? Até que uma lá, não sei, de 70 ou mais, 60 ou mais, resolveu fazer aquela coisa que eu não sei como é que faz, de pôr fotos, ilustrar a crônica e pôr uma música dos Beatles por trás. E para não ter problema, ela ilustrou com fotos de mulheres de 60, 70 anos, americanas, todas loiras, várias Edis Camargo, assim, com os maridos de cabelo branco azul, e botou aquilo na internet. Eu recebi aquilo, mas ninguém sabe. Porque manda para todo mundo, você acaba recebendo, né? Recebi aquilo, achei até engraçado, tá bom. Aí 3 associações, ou ONG, sei lá o quê, dos direitos humanos dos negros, vieram para cima de mim com uma ferocidade horrível. Como é que... Eu achava que as mulheres de 40, 50, 60 ou mais no Brasil não tinha nem mulata. Eram todas nórdicas. Agora, como é que eu vou explicar um negócio desse? Para quem? Entendeu? Então, tem problema, e acho que vai ter cada vez mais, porque não tem... Eu também peguei uma dessas crônicas boas, com o meu nome, muito boa. Chamava-se... Então desliga não, então cancela. Muito bem escrita. Quando você não sabe de quê? Não, essa aí eu fui atrás de buscar. Minha, né? Era tua, não, eu descobri.
está resolvido. Eu falei, então cancela. Não, mas temos um plano aqui e tal, né? Era muito boa. Só que ele metia o pau em umas 10 multinacionais, eu fiquei com medo de ser processado. Eu tenho medo. Eu tive uma experiência assim também, uma crônica que andou circulando, que chamava Diga Não às Drogas. Só que as drogas eram as duplas sertanejas. Boa! E eu fiquei... Mas era muito agressivo. Não, eu terminava dizendo assim, não confie, eu não compre nada de nenhum cantor de Goiânia. Eu recebi várias cartas laforadas de Goiânia. Até nós tivemos agora em Goiás, eu estava com medo que tivesse que eu fosse pessoa não grata para essa crônica. Se fosse uma armadilha, o convite era uma armadilha. Não, mas essa aí eu vi que não era sua. Eu vi que não era sua porque eu falei, eu não tenho esse conhecimento de dupla. Ninguém na casa dele tem uma cara sua. Como tem uma sua também, falando mal do PPB, e na segunda linda assim, e ainda vem aquele babaca do Pedro Bial. Jamais, né? Essa foi um sucesso danado. Foi muito bem, muito boa. A gente está bem, viu? Estamos bem. E vocês ainda têm, assim, um pouco do romantismo de usar a crônica, de escrever uma crônica, achando que aquela crônica é uma voz, é uma palavra que precisa ser dita, um assunto que precisa ser abordado, às vezes de um ponto de vista não tão hegemônico, assim. Eu sei que o Veríssimo faz isso muito, né? Uma das últimas que eu me lembro era sobre os crucifixos nos tribunais. Foi uma visão super ponderada, mas de um ponto de vista que não era o hegemônico, uma sensação de abrir espaço para um outro tipo de opinião e de discussão. Vocês ainda têm esse romantismo de que o texto no jornal ele pode fazer diferença? Não, no meu caso não. Eu acho que a gente muda, faz a cabeça de ninguém. A pessoa que concorda com você está predisposta a concordar, e quando discorda também já está predisposta a discordar. Quer dizer, eu acho que não faz muita cabeça dos outros. E isso é um ponto de vista da maturidade, ou teve alguma época em que tu tinha essa fantasia de poder... Não, na verdade não. Eu comecei a publicar na época da ditadura, né, 1969. Então a gente se cuidava das relações, como podia tocar e tal. Mas aí não tinha pretensão assim aquela história de usar as entrelinhas, de fazer uma crítica ao governo, uma crítica velada e tal. A gente tentava fazer, mas nunca assim conseguia, na verdade, né? Pensar que estava afetando o regime, a situação. Eu já tive pretensões de derrubar o governo nos anos 70, quando eu fazia teatro. Conseguiu, né? Caiu. Você sabe que um dia, quando tomou posse o Fernando Henrique Cardoso, fiz uma crônica, então por isso que eu conto essa história. Eu estava cobrindo para o Estadão, eu estava bem ali ao pé da rampa, e parecia um popular, que eu estava mais preocupado com a segurança dos caras falando assim, pelo relógio, uma segurança para o Fernando Henrique subir lá em cima, e tinha um que era o chefão. Aí o chefão, agora o Fernando Henrique chegou lá em cima e ele falou assim, conseguimos colocar o homem lá em cima. Foi o título da crônica, né? Aí eu falei para ele, qual é o seu nome? Então, fulano, eu falei, é o seguinte, foi só você não. Foi muita gente. Morreu muita gente. Se sacrificou, lutou. Então, naquela época dos anos 70, eu era adolescente, pós-adolescente, digamos, né? E não era só eu, não, a minha geração toda, a gente tinha era uma coisa inata, né? Está aqui o grande colega aqui, o Tabajara também, que estava nessa, com certeza. Como é que chama aquele teu ponto do cara que queria tomar um banho? Dorival. Dorival. Aquilo ali era para derrubar a ditadura, não tinha outra intenção, né? Se me perdoe. Mas aí é o seguinte, a crônica não. Em primeiro lugar, tem que separar a crônica do artigo. O artigo sim, o artigo é desculpa a expressão aqui,
assim, mas é verdade. O artigo é uma cagação de regra, entendeu? O Jabor faz muito artigo, sabe? Independente de entrar no mérito dos artigos do Jabor, que é meu amigo e tal. O Jabor é um articulista, o Jabor acredita que as pessoas e tal. A crônica não, a crônica eu acho que é uma bobagem dentro do jornal, uma brincadeira. E eu tive uma única crítica na minha vida, tive várias, já que me deu um toque. Quando eu fiz minha primeira peça de teatro, em 70 e pouco, eu tinha 23 anos, 24, no Crítico da Veja. Quando a Veja era uma revista boa, né? O Zé Márcio Penido fez uma revista dizendo que eu tinha a capacidade de transformar a banalidade em arte. Eu acho que a crônica é isso, sabe? Você pegar uma coisa banal e escrever, e você consegue sucesso quando o leitor fala, porra, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que isso é uma crônica. Voltando um pouquinho anterior, quando você falou das crônicas, ele falou que a gente não sabe também se vai fazer sucesso ou não. Eu escrevi uma crônica uma vez sobre a compra de um colchão. E que foi um dos grandes sucessos da minha vida, comprar um colchão, porque eu tinha, se alguém já comprou colchão aqui, pouca gente comprava colchão, né? Eu tinha 45 anos e nunca tinha comprado um colchão. Eu fui comprar um colchão. Eu contei como é que é comprar um colchão, entendeu? Primeiro eu liguei para minha irmã para saber onde comprava colchão. Ela explicou, eu fui lá que tinha um salão imenso, cheio de colchão. Assim. Aí chegou uma senhora e falou, por favor, eu falei, eu queria um colchão. Ela falou, pois não. Aí eu ia andando e fazendo assim, sabe? O máximo que eu, né, assim, eu fazia assim. Deita. Eu deitar, falou, deita, sente o colchão, né? Aí eu deitei, ela trouxe um travesseiro. Aí eu deitei, e eu estou vendo que tem muita gente fazendo isso, tem gente olhando. Cheio de popular ali. Aí eu olhei. Ela falou, mas o senhor dorme desse jeito? Eu falei, não, durmo de lado. Então fica de lado. Foi ficando ridículo aquele negócio. Eu falei, eu durmo com um travesseiro aqui no meio da perna. Ela, pois não. Aí eu comecei a chacoalhar, né? Aí ela falou a grande frase, garantia de 40 anos. Eu falei, eu vou morrer nesse colchão. Eu estava comprando meu túmulo. Escrevi isso, né? Eu falava na rua. Não, e tem o pior não é comprar o colchão, é se desfazer do antigo. Porque você não põe no lixo, não cabe. Você põe lá embaixo pessoal vendo no estacionamento. Colchão manchado. Ele fica no estacionamento, lá embaixo, ele fica exposto à visitação pública no prédio dele uma semana, até ele buscar. E os caras vendo as manchas, rasgos, né? Comprar colchão é complicado. A gente estava falando de estilos de cronista, eu não posso deixar de perguntar para o Mário como é que é a situação de ter um filho, que é um grande cronista, Antônio, teu filho, e como é que é os dois escreverem esse mesmo gênero, o que tem de parecido, o que tem de diferente, tem um bate-bola? Eu acho que o Antônio é o melhor dessa nova geração. Grande cronista também, sou fã do... Está na presença do pai aqui, né? Não, eu estou tirando a cara porque você e o Chico discutindo quem tinha falado isso primeiro, né? E chegando à conclusão que fui eu. E o Chico, estou aqui na mesa, foi o segundo. Não, você foi o primeiro. Aliás, você nem sabia o nome dele. Falou, o filho do Mário Prata e tal. Cláudia, quando ele me falou, você é escritor, eu me lembrei da síndrome do Zoca. E o Pelé, quando voltou da Copa de 80, com 17 anos, todo mundo e tal, ele falou, bom, mesmo é o Zoca, meu irmão. Aí trouxeram o Zoca, que tinha 15 anos, foi um horror. Porque esse negócio de ser filho de, com raríssimas exceções, eu tenho uma dessas raríssimas exceções aqui ao meu lado, ser filho do Érico Veríssimo é uma barra pesada, né? E ele superou isso com galhardia, nem precisa agradecer, porque você sabe disso. Mas o Antônio, quando ele falou isso, primeiro eu achei que eu fui casado com a Marta Góes, que é uma jornalista e escritora.
A Márcia se falou de mim, casou com o Irlando Beirão, que é um jornalista e escritor. Todos os nossos amigos são escritores e jornalistas. E o Antônio cresceu no meio de escritores e jornalistas. Eu comecei a achar que ele não sabia que podia ser outra coisa, porque todo mundo era escritor em volta dele. E um dia ele, com 16 anos, falou: "Você é escritor". Eu fiquei com medo daquele negócio. Não, publicou lá porque é filho do... Sabe esse negócio, né? Não, ele foi chamou porque é filho do outro. Tá afim, fiquei com muito medo. Mas depois que o Antônio se estabeleceu na praça, né? Ele escreve uma crônica toda quarta-feira na Folha de São Paulo, que é coautor da novela das 9. Ele está fazendo roteiro também de cinema, está como eu fazendo tudo. Bom, depois que o Antônio escreveu, se fixou, eu não escrevi mais crônica, porque ficou difícil. Isso não é um elogio, não. Isso é uma... Nunca falei isso, sabe? Eu vou começar, E hoje eu só sinto emoção. Mas Hamlet, assim, o pai e o filho se enfrentando, soltado pelo pai. Hein? Vamos ver. Uma coisa meio Hamlet, assim, o pai e o filho se enfrentando. Mas não tem nenhum tio no meio aí. Mas mas aí quando eu vejo pessoas quase que eu falo do naipe, palavra horrível, como Luiz Fernando, como Chico Buarque, elogiando, eu acho que não é uma coisa minha, não. Eu acho que o garoto deu certo. Eu assinei a Folha digitalmente só para ler o Antônio. Deu certo, sabe? O meu medo era... Eu já sou pai do Antônio. E outro dia pagar uma conta, uma garotinha olhou e falou: "Você é o Mário Prata", né? Eu já fiquei todo metido, né? Como é que você sabe? Você é pai do Antônio? E o Antônio começou a carreira escrevendo crônicas na Capricho, que era uma leitora da época do Capricho. Eu fico muito, muito feliz, muito honrado por ele falar aqui agora, que é o melhor. Eu também acho, mas eu não vou falar. É muito bom. Vamos pegar esse gancho, então, de um jovem escritor começando a carreira. Vocês que já são jovens há mais tempo, que têm essa longa carreira como escritores, a percepção de vocês assim, é de otimismo ou de pessimismo nessa via de mão dupla, assim, tanto para produzir, para escrever, quem quer escrever, quanto a percepção do público leitor brasileiro, né? Esse país está nesse momento que está mudando muito, assim. E como vocês viajam, vão a encontros literários no Brasil inteiro, qual é a sensação de vocês? Começando pelo Luiz Fernando. Bom, acho que nunca se fez tanta festa, tanta feira, tanta coisa em torno do livro como agora, né? Tem feiras do livro em todas as cidades, no interior do Brasil, no interior do Rio Grande. Eu vou muito, apesar de não ter nenhum talento para falar em público, eu sempre aceito quando me convidam para ir a escolas, né, para falar com a garotada e tal, e ver o que as professoras estão fazendo para criar um gosto pela leitura, né, encenando as peças, que é sempre muito divertido. Né? Então, acho que a coisa está melhorando. O livro está sendo promovido. É claro que continua sendo uma minoria que tem capacidade, né, e possibilidade de consumir literatura ou cultura de qualquer espécie. Ainda é 30%, vamos dizer assim, no país. Né? Mas eu acho que 30% é a população da França, né? Quer dizer, que dá para ter um certo otimismo. Eu também sou muito otimista, inclusive pelo começo que o Luiz Fernando falou, da quantidade de feira e a curiosidade do público conhecer escritor. Isso é muito bonito. Crianças, sabe? As crianças estão tropeçando em livro, em feira do livro. Eu tenho uma teoria que a literatura parar de ler livros nossos, de autor brasileiro, em 67, quando unificaram os vestibulares e puseram redação e leitura obrigatória de livros de autores nacionais que não fosse nosso, que fosse Machado, porque esses caras não iam falar do regime, né? Então, obrigar a garotada a ler esses livros chatos, para quem tem 16 anos, muito chatos. Pegar uma relíquia do Essa com 16 anos, deve ser uma tortura, né? Como
não é uma tortura ler um livro de biologia, de química, de física e de matemática, né? Então nivelou a literatura com essas matérias, né? E eles fizeram assim quando passaram no vestibular, né? E essa geração que hoje está com 30 anos, então já é filha daquela geração. Essa geração de hoje não cresceu com livros em casa, como eu cresci, né? Tinha o clube da leitura, chegava livros sempre, né? Então tem uma turma que não lê livro nacional. Eu estou fazendo um trabalho agora, estou terminando, é um trabalho sobre as últimas 7 décadas. Eu usei muito a Veja e a Folha de São Paulo, que são as únicas que já tem toda na internet, e fiquei vendo, Luiz Fernando, as listas dos mais vendidos dos anos 90. Só dava nós. Não, sem modéstia nenhuma, era nós, o Fonseca, o Fernando Moraes, o Rui Castro, o Ziraldo, tinha um estrangeiro, sabe? Então, você falou aí dessa nova classe média, maravilhoso, o país está dando certo realmente, eles estão lendo muito errado. Eles estão lendo errado, entendeu? Eles estão lendo por um modismo, que é meio internacional, mas aqui é muito forte. Quando aquele rapaz escreveu o livro da Pipa, bom livro por sinal, houve uma onda de livro do Oriente Médio, cara de pijama listrado para cá, menina que não sei o que para lá, e os 10 e entrava assim de 4 ou 5. Depois começou a turma do roxo, dos crepúsculos, né? Que você entrava na livraria, estava tudo roxo, assim, né? E tinha autores que tinham 4, 5 livros na lista dos 10 mais vendidos, nenhum brasileiro. Esganado agora do Jô entrou, porque é o Jô que todo dia fala, né? Entrou e pá, e caiu, não fica. Falando de ficção, de crônica, essas coisas, né? Eu estava outro dia fazendo hora no aeroporto, lá em Natal, em Belém, e fiquei conversando com o gerente da La Selva, e falou, rapaz, Crepúsculo está vendendo tanto, que um cara aí usou a manha, escreveu Opúsculo, e pôs uma capa roxa, e estava vendendo tanto quanto Crepúsculo. Eu falei, pô, eu vou fazer o Prepúsculo. Eu só não fiz porque eu não tinha tempo, porque eu faria em 15 dias, entendeu? Só de gozação. Mas eu acho que essa turma que está lendo errado vai acabar achando essa garotada que está vindo aí, escrevendo, entendeu? Pois é, está se lendo bem no Brasil. Vocês acham que a literatura pode fazer esse caminho? Quer dizer, primeiro cria o hábito, e aí vai encontrando Isso. Acho que o importante é que o pessoal está entrando em livraria, pelo menos. É isso, a frase é essa. E outra coisa, por exemplo, falam muito mal do Paulo Coelho, eu queria falar, porque sempre pior que abre pergunta, tem alguém que pergunta, você é Paulo Coelho? Então já vou falar com Paulo Coelho. Eu quero estar na Academia Brasileira de Letras, porque ele foi um dos maiores letristas que esse país já teve, junto com o Raulzito. As letras dele já estão numa 3ª geração aí, ninguém vem me dizer que ele não é bom letrista junto com o Raul, está mentindo que as letras são maravilhosas, e todo mundo aqui, se eu começar a cantar, todo mundo vai cantar junto comigo aqui, umas 10 músicas do Paulo Coelho. A literatura dele eu não vou discutir com vocês, mas o Paulo Coelho, ele um dia foi chamado pela nossa querida editora Objetiva, onde publicamos vários anos. Você acha que continua lá ainda, né? E a Isa e o Bob me chamaram lá. E a história do Paulo Coelho foi o seguinte, ele estava na Rocco, fez um sucesso, estourou vendendo 400 mil exemplares e tal, aí o Objetivo chamou, falou, quanto você quer para publicar, escrever 5 livros de 5 anos? Ele falou, quero $1 milhão e como é que você quer receber? Ele falou, quero receber $120 mil cada vez que eu entregar um livro. Aí eles fizeram a conta e começou por 400 mil. Então esses 400 mil vocês vão gastar em outdoor, em anúncio na Veja, em anúncio não sei onde, e quero ver as notas. Isso nos transformou, a mim, a ele, e aos escritores que vendem, meio jogador de futebol. Começaram a disputar o passe da gente. Quando eu fiz um contrato com eles de 4 livros, quando eu terminei já tinha 2 editoras, tipo assim, para onde vai o Neymar. Não, Neymar é demais, o Neymar é mais você. Entendeu?
isso aí deu uma profissionalizada na nossa profissão. Desculpa a frase repetida, mas não era assim antes. Não pagavam para a gente antes, sabe, escrever. Hoje pagam, né? A gente tem. E são vários autores, mas vários, né? Pagam menos para um, mais para outro e tal. E devemos ir São Paulo Coelho. E cada vez que um livro passa de 300 mil leitores, que eu acho que é a média de leitores que tem no Brasil hoje, no Uruguai é 4 vezes mais. Tem 3 milhões de habitantes. Quando passa, chega a 400 mil, eu falo, bom, passou 100 mil aí, se 1% vier para mim, tá bom, entendeu? Então é legal, é o que o Luiz Fernando falou, as pessoas estão indo à livraria. Agora a livraria hoje não vira só livro, né? Mas estão indo à livraria e a garotada está indo à feira, isso é importante. Eu acho que o meu filho, meu filho comprou uma casa com 30 anos, eu comprei o primeiro apartamento com 52, entendeu? E o Antônio vive também de literatura, de escrever jornal, de fazer filme, de fazer palestra, sabe? O futuro é promissor. Com ou sem e-book, se for com e-book também tudo bem, não tem nada contra, mas eu não acredito no e-book, não. Falava no início que vocês têm como um fato de terem experimentado vários gêneros, assim. Eu queria saber de vocês se tem um tipo de livro, um tipo de literatura que vocês gostariam de ter feito e ainda não fizeram, se tem assim, alguma coisa, um tabu de criação, né, algum limite que não foi transposto por qualquer motivo. Eu não. Ele me fez essa pergunta hoje, no 0 hora. Eu perguntei para o Márcio o que ele não tinha escrito ainda. Assim, bula de remédio, por exemplo. Porque ele já escreveu bula de remédio. Ele escreveu várias coisas sobre bula de remédio. Eu acho que nós dois, tanto o quanto o outro, gosto muito de atuar em várias frentes, né, fazer muita coisa, fazer na própria crônica, fazer eventualmente uma crônica séria, outra bem humorada, e fazer teatro, escrever televisão. Então tudo é veículo, né, pra gente. Eu não tenho assim nada que eu ainda não fiz que eu gostaria de fazer. A gente já fez de tudo. Você ainda faz uns poeminhas maravilhosos, eu não consigo. Eu tenho o maior bode de poema, eu fico no inverno. Quando sabe que isso é hora de poema, eu falo, puta, o cara ainda faz poesia, meu. Agora, a poesia é completamente brincadeira, não tem nada. Brincadeira nada. Igual o Machado também era ruim de poesia, então. Não é que as minhas são ruins, eu não faço. Eu acho o seguinte, que eu, por exemplo, eu acho que ele também pode falar, ele começou tarde. Eu não comecei tarde com livro, eu comecei tarde, mas eu fiz, teve uma década que em 70, né, eu tinha 20 e poucos anos, eu fiz teatro, fiz 8 peças de teatro, depois fiz 5 filmes, depois fiz novela, na outra década, depois comecei a escrever crônica, depois comecei a escrever livro, titubeei ali nos 3 primeiros, aí resolvi fazer literatura policial e estou levando a sério, estou lendo muito, estudando e lendo não só em português, em todas as línguas que eu sei ler, que é espanhol, estou lendo muito. Vou comprar livros argentinos que são mais baratos que aqui Quando é que vocês começaram em jornal? Assim, quando é que vocês pararam de assinar jornalista e começaram a assinar escritor? Que tipo de desafio vocês fizeram vocês ultrapassar esse limite? Olha, eu em ficha de hotel eu sempre fui jornalista. Eu considero jornalista. É preciso ter coragem para ser escritor, né? Eu demorei para ser escritor, porque a pessoa, você escreve escritor, a mocinha olha para você assim, né? Até hoje, é verdade. Está se achando. Eu punha jornalista, agora eu punho escritor. O Antônio já põe escritor. Mas com maior tranquilidade, chega, nem olha para a moça, escritor. Eu comecei em jornal, trabalhei muito com Samuel Weiner. Na última hora tinha um segundo caderno, o H Revista, que eu fui editor, como você é editora hoje aqui do 0 Hora. E
foi em jornal que eu comecei a escrever crônicas. Fazia dia sim, dia não, eu e o Loyola. Eu não sei como é que eu consegui escrever 3, 4 crônicas por semana, né? Só em Copa do Mundo mesmo, né? Na Copa do Mundo você sai na rua, você vê 10 crônicas na sua frente, sabe? A Copa do Mundo é o lugar mais fácil de fazer crônica, a Copa do Mundo. Você desce pro saguão do hotel. Eu me lembro da última Copa, a gente até se encontrou em Paris, estava eu, o do Estadão era eu, você, o Chico, o Arque e o Matthew Chico. E eu, o Chico e o Matheus andávamos muito juntos. E quando a gente viu uma coisa, o cara falou, é minha. Porque a gente via crônica na rua. A gente via, por exemplo, a gente viu no Sena. No Sena tem aquela... Tem o rio, aí tem uma parte assim, meio torta, assim, onde chegava lá em cima, né? Os brasileiros fizeram um gato ali do poste, com uma churrasqueira, fazendo churrasco, tomando cerveja à beira do Sena. Com bandeira do Brasil. Aí chegou o guarda, o Matheus falou, e o Matheus estava enrolado com a bandeira americana, nós descemos. E os Estados Unidos tinham ganho do Irã, e os caras acharam que o Matheus era americano, descemos, aí veio um guarda. Agora, você não é patrocínio. O guarda acabou falando, tudo bem, mas desliga o fio. O churrasco, a cerveja rolou. Quer dizer, Copa do Mundo é uma beleza, né? Pra crônica. Em Copa do Mundo eles querem até sobre futebol.